Então, pessoal, vamos fazer um compilado. Quando devemos usar artéria radial? A gente já sabe os aspectos anatômicos, já temos uma noção das evidências, das meta-análises do professor Galdino, aqueles estudos que eu apenas citei, que fez a análise da artéria radial versus safena, mas quando a gente deve usar, de fato, a artéria radial. Lesões coronarianas críticas. Como eu disse, a diretriz não pontua o quão crítico seria. Porém, os estudos mostraram que lesões acima de 90%, né, a artéria radial ela fica menos propensa a ter competição de fluxo. A gente já discutiu de competição de fluxo lá no nosso site. O Galdino não considera dominância no membro. Geralmente a gente retira a artéria radial esquerda, porém o professor Galdino não considera. Nessa publicação aqui, que está no slide, ele não considera dominância do membro. Porém, pondera um diâmetro acima de 2 milímetros e se não houver calcificações significativas da artéria radial. Depois de ler essa publicação, passei a fazer ultrassom antes de dissecar, porque eu tive um caso que retiramos a artéria radial e estava bem calcificada. E ali em SEC, para tirar outro enxerto, acabamos utilizando. Parecia ter um fluxo bom, porém, estruturalmente a artéria estava toda lesionada, cálcio pra caramba. E quando devemos evitar utilizar a artéria radial? Pacientes renais crônicos. Por quê? Porque a artéria radial pode ser utilizada para a realização de fístulas. Então, não devemos retirar a artéria radial naqueles pacientes que têm vistas a ser dialítico e precisar de fístula arteriovenosa. Exemplo, paciente pré-operatório de revascularização, creatinina de 2,5, a taxa de filtração ali abaixo de 30, de 20, então devemos evitar usar a artéria radial. O teste de Allen, a pletismografia, ou seja, você ao avaliar a outra artéria que vai suprir a ausência da artéria radial, se a artéria ulnar não for suficiente, ela for deficiente, a gente deve evitar utilizar a artéria radial. O trauma ou cateterização prévia, exemplo, pessoal, o teste de Allen todo mundo já sabe, isso aí a gente aprende na faculdade. Trauma ou cateterização prévia, por exemplo, o paciente vai para o cateterismo, vamos supor que fez a cateterização da artéria radial esquerda, soquei o microfone, artéria radial esquerda, o introdutor 5 frente, 6 frente, devemos evitar utilizar a artéria radial nesse contexto. E aqui é uma análise que a gente publicou lá no site sobre a competição de fluxo e o uso da artéria radial. Então a gente explica o que é o conceito de competição de fluxo e por que a artéria radial geralmente fica mais sujeita a esse problema. E aqui está a pletismografia, a análise, Observem que ao comprimir a artéria radial, se há um achatamento importante da curva, aí a gente pensa que talvez não haja um suprimento adequado para o membro. Lembrar que o teste de Allen a gente pode fazer também com oximetria. E por fim, pessoal, chegando na reta final aqui da nossa revisão da artéria radial, prevenção de espasmos. Outro problema além da competição de fluxo, lesões críticas que precisam ali para a artéria radial, para não sofrer uma falência precoce, a gente precisa prevenir espasmos, que é outro problema da artéria radial. Então, uso tópico intraluminal de vasodilatadores, podemos usar também amilodipino, vasodilatadores como nitroglicerina no pós-operatório imediato e no pós-operatório tardio, no primeiro ano, utilizar, por exemplo, bloqueadores de canais de cálcio. Tem pouco nível de evidência? Tem, mas geralmente é realizado diante desse receio de vasoespasmo da artéria radial. Pode acontecer. Resumo da ópera. Pessoal, quando a gente for utilizar a artéria radial, devemos avaliar a patência da ulnar, pletismografia, teste de Allen com oximetria, a qualidade da artéria radial, realizar um ultrassom, se ela for maior ou igual a 2 milímetros, não sem calcificações, então a gente deve avaliar a qualidade do enxerto e a suficiência da artéria ulnar diante da retirada da artéria radial. Devemos considerar fortemente o uso acima de 90%. Meta-análises mostram superioridade sobre a veia safena, porém, merecem crítica essas meta-análises. E o Roma Trial, todos os caminhos levam a Roma. Talvez o Roma Trial responda algumas dúvidas
que os estudos anteriores e as meta-análises nos impõem. E lembrar da prevenção de espasmo no intraoperatório. É isso, pessoal. Por fim, só o último adendo é como eu faço artéria radial. Perdão, colocar a minha opinião. Geralmente eu não coloco. Mas tem uma coisa que eu geralmente fico com o pé atrás para usar artéria radial. Tá tudo ok, tem todos os critérios para usar artéria radial. É quando tem apenas 2 cirurgiões. Coisa minha. Experiência péssima quando o paciente é multiarterial, você vai precisar, além da artéria radial, de outro enxerto, retirar esses enxertos apenas com 2 cirurgiões. Quem opera com 2 cirurgiões, tem um serviço aqui em Maceió que a gente opera com 2. Muitas cirurgias, né? Então, é muito trabalhoso, a cirurgia fica muito longa. E, rapaz, na minha opinião, tanto para a equipe quanto para o paciente, aquela cirurgia muito longa, eu evito. Tirar a mamária, o outro vai tirando a artéria radial, depois tem que fechar o braço, depois tem que... mas eu sou super rápido. Pô, então vem trabalhar com a gente. Porque para retirar a artéria radial e a veia safena e a mamária e depois começar a cirurgia só com 2 cirurgiões, depois fechar todas as feridas, é complicado. Eu acho que a cirurgia fica muito longa e o paciente muito propenso à infecção, à hipotermia e a complicações de uma cirurgia muito longa. Então acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse resumão. Se inscreve aí no nosso canal no YouTube e no nosso site se você quiser e se gostou desse conteúdo. E aí, um forte abraço a todos.